Porque o joelho é velho, o novo é velho, velho. Compartilhe com a gente, por favor. Elton, se quiser participar com a gente aqui. Outro fotógrafo lá. Doutora Socorro. Queridos, bom dia a todos. Bom dia. Vamos orar, fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, como de sempre nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor nos deu essa atribuição de fazer julgamentos. E nós pedimos, Senhor, a sabedoria de Salomão, para que podemos julgar com justiça. Essa é o que pedimos, Senhor, e eu sei que todos concordam, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, doutora Socorro. Então vamos dar início à nossa 324ª reunião do Colégio de Procuradores, reunião ordinária, primeira reunião do mês de maio, dia 2 de maio, às 10 horas da manhã. Né? E antes a gente tem que dar... Não tá aqui. A primeira posse do ouvidor, né? Vamos inverter a pauta apenas para a gente aprovar a ata da sessão anterior, a 323ª reunião do colégio. Houve alguma observação? Foi só uma emenda na questão da licença da Regina, que ela não foi intimada da outra vez, que era a licença compensatória, né? Tá? Era só um complemento. Apenas isso? Já está feita a retificação. Tá. Então, aprovada a ata da 323ª reunião do Colégio de Procuradores. E vamos então à nossa pauta normal. O item 1 da pauta é a posse do nosso ouvidor-geral, Dr. Jaime Henrique Ferreira, reconduzido para o biênio de 2018-2020. Não estou vendo aqui nenhuma formalidade com relação a prosseguimento da sessão. Acho que a gente vai dar um procedimento normal, né? Cada colega... Declara empossado, Cada né? colega se manifesta e no final a gente declara empossado e passa a palavra para o... Está com termo de Tem posse. que ler, né? Né? Então acho que preventivamente a gente dá posse na sequência, seguindo a ordem de atividade. Se algum colega quiser se manifestar, na sequência, doutora Clara. Sua Excelência. Não, no final, doutora Clara. Ah, vai só no A gente final? declara empossado. No final a gente declara empossado. Então, Doutor Jaime. Parabenizo o doutor Jaime pela recondução, colocando à disposição para ajudar. Parabéns pela posse. Obrigado, doutora Clara. Doutor Jair. Bom dia a todos. Bom dia, Jair. Agradeço a oportunidade, parabenizar o colega doutor Jaime, por ter demonstrado olha, o trabalho dele, significado do nosso Estado representando. Nós sabemos que nesses colegiados, doutor Jaime, doutor Márcio, nós aqui do Norte, sempre vamos deixar de lado. Mas parece que agora está mudando. Temos colegas agora que estão se destacando, né? Então conquistando merecido espaço em você, professor. E conseguir um colegiado se destacar. Isso nos honra muito, porque é o nome do Ministério do Amapá que está. Não é o doutor Jaime, não. É o Ministério Público do Amapá que está sendo muito representado. Parabéns pela sua produção. Naquela resolução. Tá de trabalho. Obrigado, doutor Jair. Doutora Socorro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Doutor Jaime, parabéns, né? Não podemos deixar passar essa oportunidade sem parabenizar o doutor Jaime, com certeza. Nós aqui somos testemunha do trabalho dele, profícuo, competência de sempre, né? Que exerceu sua atribuição à frente aí, né? Da ouvidoria, e tanto que foi reconhecido pelos colegas em nível nacional, né? E galgando o cargo de vice-presidente desse colegiado. Só tenho a parabenizá-lo e colocar à disposição para o que precisar, tá? E fazer votos que Vossa Excelência continue com a sua competência, a sua forma de agir, que realmente só honra essa instituição. Parabéns por mais esses 2 anos à frente, né, da nossa ouvidoria. Parabéns, doutor Jaime. Obrigado, doutora Socorro. Na sequência seria o doutor Fernando, mas ele está justificadamente ausente, né? Está cometido de uma virose. Na sequência, passo a palavra para a doutora Judite. Primeiro eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui
E agradecer a Deus pela escolha do Jaime, né? Porque estava escrito, determinado, desejar a você sucesso em sua carreira, fez papel, Olha, toma aqui. dessa Deixa eu te dar comunicação direta, né? Do Ministério Público através da ouvidoria na sociedade, com o memorial do processo essa administrativo. aproximação, isso é de extrema importância, principalmente nos dias em que vivemos hoje, em que o Ministério Público é uma das instituições que ainda tem credibilidade. Eu te desejo tudo de bom e que Deus te abençoe, eu estou à tua disposição, porque eu que fico na ponta andando, eu sei do grande sofrimento que passa a nossa sociedade, com descaso, com menosprezo, né? Principalmente com a questão da aplicação de recursos, né, que a gente sabe que tem acontecido, a gente vê a miséria instalada nas escolas, nos hospitais, lá no pronto-socorro agora, que você vai ver gente lá pelo corredor, é criança, é adulto, é idoso, né, essa falta de respeito, né, essa questão dos jovens no nosso estado que estão sendo assassinados, né, o índice de suicídio no nosso estado. Então, essa é uma escuta que nós temos através da ouvidoria dos males que assolam essa sociedade. Tem uma Te desejo suco tudo de bom, limão de mulher. que Deus continue te iluminando com sabedoria, com paciência, e que essa nova atividade seja um motivo de levar ainda mais o nosso estado, a nível nacional, nessas questões, para não passarmos apenas outros vexames que nós passamos, porque eu tenho certeza que o Ministério Público estando lá é uma coisa de engrandecimento para o nosso Estado. A gente tem tido muita notícia nossa negativa, não do Ministério Público, mas do Estado. Né? Então isso para nós é uma orgulho, né, de você estar lá, a nível nacional, representando o nosso Estado, o Brasil. Parabéns, Jair, Deus te abençoe. Obrigado, doutora Judite. Na sequência seria o doutor Nicolau, mas o doutor Nicolau está no tribunal hoje representando o nosso colegiado lá, também ausente justificadamente, né? Doutor Joel. É sobre a posse Do doutor Jaime, é isso, exatamente. Jaime, né? Então, parabéns, Jaime, sucesso aí, a gente, através desse seu trabalho, na verdade, conforme falou aí a doutora Judite, só vem engrandecer o Ministério Público do Estado de Amapá. Eu acho que a gente precisa disso, né, por vários fatores, mas através dessa sua participação lá, sabemos que a gente estará bem representado. Sucesso aí em tudo, muita saúde, sabedoria para lidar com todos esses desafios. Então, essas minhas palavras. Obrigado, doutor Joel. Doutora Estela. Parabenizar o nosso colega, né, pela recondução e pelo destaque, né, de conseguir em nível nacional estar dentro da diretoria, né, do Colégio de Ouvidores. Desejar sucesso, né, saúde principalmente, que a gente precisa, para aguentar tanta reunião que tem, que a gente é chamado, né, e continue aí trabalhando dessa forma, engrandecendo o nome da instituição e partilhando, né, daquilo que for da sua alçada, junto com a corregedoria, para que a gente possa dar o melhor do Ministério Público para a nossa sociedade amapaense. Parabéns. Obrigado, doutora Estela. Doutora Maricélia. Bom dia a todos. Eu quero também parabenizar o nosso colega Jaime, né, pelo trabalho que ele tem feito diante da ouvidoria e do próprio Ministério Público. E também nós sabemos que esse cargo que ora ele ocupa lá como vice-ouvidor, também engrandece a nossa instituição. Um desses dias eu estava falando com a Elaine Cantuária e ela perguntando, né, algumas coisas, eu disse, olha, o Jaime, ele foi eleito vice-presidente. Ela disse, poxa, isso é bom para o nosso, inclusive até para o nosso Estado, né, para a magistratura também, que claro, que traz, né, um benefício para todos nós. E também, Jaime, dizer que eu rogo muito ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que Ele consiga cada vez mais lhe dar saúde, paz, tranquilidade e continue lhe dando sabedoria, para que você possa estar atuando ainda, cada vez melhor ainda no cargo que ora você está assumindo e em diante o Senhor sempre lhe conserve assim. Obrigado, doutora Maricélia. Também, Jaime, eu acho assim, eu acho que o processo eleitoral em si já demonstra
o quão o colégio reconheceu o teu trabalho nesses 2 anos, né, anteriores. Acho que você deu uma dinâmica especial para a ouvidoria, né? O teu conhecimento, enfim, tecnológico acaba facilitando também esse trabalho todo, né? Enfim. E esse órgão que é essencial para toda a sociedade, né? Acho que Vossa Excelência tanto trabalhou que, como já disseram os outros colegas aqui, Vossa Excelência foi reconhecido também em nível nacional, né, participando do grupo gestor hoje dos ouvidores. Meus parabéns por isso, Jaime. É bom que a gente tenha realmente o Ministério Público. Acho que o Norte, como o doutor Jaime mencionou, a gente tem paulatinamente hoje aparecido, especialmente lá no Conselho Nacional, né? A gente pretende manter o Norte sempre lá em cima, com a sucessão do doutor Fábio Stiga, ano que vem lá no CNMP, né? Mantendo uma outra pessoa do Norte lá no CNMP, né? Essa é a ideia que a gente está construindo. E acho que na tua sucessão no futuro, né? Também na ouvidoria. Mas acima de tudo, Jaime, te desejar muito sucesso, viu? Que você tenha muito sucesso mesmo, com essa tua competência, teu trabalho sério, que você possa elevar não só o nome da nossa ouvidoria, mas o nome do nosso Ministério Público em todo o Brasil. E aproveitar então esse momento, essa posse singela, simples, para te declarar empossado no cargo de ouvidor geral para o biênio que se inicia 2018-2020, desejando mais uma vez que você tenha muito sucesso mesmo, e você pode contar com a Procuradoria-Geral sempre, tá? Vou passar a palavra para você fazer as suas ponderações finais, né? Fique à vontade para isso, amigo. Eu, como sempre, sou um pouquinho formal. Fez um discurso de posse. Fiz um discurso de posse. Por escrito, que é para não correr o merece. risco de esquecer pontos importantes Merece, já. nessa caminhada junto à ouvidoria do Ministério Público, né? E nesta recondução que me foi brindada pelo Colégio de Procuradores à unanimidade por aclamação. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Dr. Marcelo Augusto Alves, excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá, doutora Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, decana do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, doutora Raimundo Clara Banha Picanço, na pessoa de quem peço permissão para cumprimentar todos os integrantes do colegiado. Excelentíssima doutora Lindalva, promotora de Justiça, que hoje nos brinda com sua presença, de posse, senhoras e senhores. Uma ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e a administração pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. Este, meus ilustres pares, senhoras e senhores, é o papel precípio de uma ouvidoria, quanto mais a do Ministério Público, para a qual, pela segunda vez, tenho a honra de ser eleito para dirigir, não esquecendo, porém, do compromisso de bem desenvolver o papel do ouvidor e elevar este órgão ao lugar de primeira porta de entrada dos reclamos da sociedade amapaense. A ouvidoria há de ser um instrumento de gestão ética, democrática e transparente, sendo uma instância necessária à participação cidadã e da consequente inclusão social, que viabiliza as condições institucionais para o amplo exercício dos direitos do cidadão e que se traduz também no conceito ou princípio de eficiência e eficácia. Ainda tem ela, a ouvidoria, a função de mitigar a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do cidadão em face dos órgãos e instituições públicas, no mesmo passo que permite à gestão pública tornar-se mais democrática e eficiente na concretização de seus objetivos e na busca do aperfeiçoamento do atendimento das necessidades do cidadão. A atuação eficiente da ouvidoria é pedagógica, esclarecedora e educativa, mostrando, quando houver, os equívocos do cidadão, além de buscar, de um lado, restituir ao cidadão os direitos desrespeitados pela instituição e, de outro, atuar como restauradora da relação entre a instituição e o cidadão, influindo positivamente para o bem da própria organização. Hoje, posso afirmar que temos no Ministério Público do Estado do Amapá uma ouvidoria jovem, porém sedimentada nos mais modernos processos e princípios atuais de bem atender ao cidadão, ao público e pronta a evoluir. Evoluir a ponto de ter que deixar de lado os muros da instituição e ir de encontro ao cidadão, mostrando por inteiro a sua face e o verdadeiro dom da ouvidoria e da instituição,
que é de estar sempre ao lado dele, cidadão. Precisamos empregar os mais modernos processos de escuta ativa, a fim de que o nosso usuário possa depositar sua confiança no trabalho prestado pelo Ministério Público. A ouvidoria está pronta para crescer, lançar seus braços ao encontro da nossa população. Basta que para isso possamos contar com a sempre bem-vinda e inestimada colaboração deste Colégio de Procuradores, da Corregedoria e de todos os demais integrantes dessa instituição, sejam eles membros ou servidores. Não por outro motivo é que tenho que agradecer imensamente a colaboração deste colegiado, que de forma tranquila e unânime, a aclamação de todos os seus membros, agraciou-me com a recondução para mais 2 anos à frente desse órgão da administração superior. Mas no mesmo passo que depositou essa confiança em mim, também me tributou o ônus de empreender maior desenvolvimento aos trabalhos da ouvidoria, colocando-a em patamar de trabalho e confiabilidade superior ao que ela já se encontra, já que chegada a hora em que a sociedade tem a ouvidoria na conta de sua parceira permanente. Por certo, ilustres colegas procuradores, não me olvidarei da missão conferida e com afinco buscarei demonstrar que com a confiança desse colegiado, com o apoio institucional da Procuradoria-Geral, com a parceria da Corregedoria e a dedicação e empenho de todos os membros e servidores deste parquê, é possível fazer muito mais pela ouvidoria e, consequentemente, para o cidadão amapaense. Nossa sociedade clama por ser ouvida, por ser atendida naquilo que tem de mais caro, que é a garantia dos seus direitos de cidadão. E isto que nossa ouvidoria buscará garantir. Afinal, temos que representar a caixa de ressonância dos anseios do cidadão dentro do Ministério Público. A nossa intenção é que a ouvidoria possa dar ao cidadão as respostas que ele necessita. No mesmo passo, que dará à nossa instituição ministerial as respostas exatas para uma melhora na qualidade de nosso serviço. Conclamo, portanto, a todos para que possamos juntos, irmanados a um só gesto, prestar ao cidadão amapaense o melhor serviço possível, retribuindo-lhe a plena confiança que a sociedade deposita no Ministério Público. Não posso, neste momento, me olvidar em agradecer aos estagiários, aos servidores e estagiários da ouvidoria, Helenise, Souza, Adriana, Haroldo, David e Beatriz, que tanto têm contribuído para o seu crescimento e solidificação. Não me abstendo, entretanto, de render um especial agradecimento ao servidor Fernando César Pereira da Silva, que há pouco tempo partiu desse plano, mas que muito mesmo, contribuiu para a ouvidoria do Estado do Amapá. Dele, por certo, ficaram um exemplo e as boas lembranças do funcionário dedicado, que nunca mediu dia ou hora para prestar um excepcional serviço ao Ministério Público do Amapá. Que Deus o guarde e ilumine onde estiver, Fernando. Jamais poderia deixar de agradecer a Deus por tudo que tem me proporcionado na vida e na carreira ministerial, me dando uma esposa e filhos dos quais me orgulho a cada momento da minha existência. E a eles agradeço profundamente pela compreensão e paciência quando de minhas ausências para o cumprimento do dever junto à minha segunda família, que é o Ministério Público. Fica por fim uma lembrança e uma esperança de que nosso amadurecimento enquanto órgão ministerial possa proporcionar e prolongar momentos de paz institucional como a que estamos vivendo atualmente, mesmo no momento de turbulências em nossa nação. Obrigado. Acho que a gente vai fazer a foto depois, né? A foto especial. Só gostaria de antes. Não, todos já falaram. Já. Nós vamos fazer uma seguinte posse também, que a doutora Maricélia vai. Mas o termo de posse você pode mandar depois, né? Não, ela vai ler. É só ler o termo. Ela vai só ler. Ah, ela lê. Não foi lido. Não foi lido. Foi declarado empossado. Não, ele vai declarar empossado. Termo de posse do excelentíssimo senhor Dr. Jaime Henrique Ferreira no cargo de ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Amapá. Aos 2 dias do mês de maio de 2018, na sala de reunião do Colégio Procurador de Justiça, situada na rua Araxá, sem número, bairro do Araxá, Macapá, Amapá, na 324ª sessão de 4ª reunião ordinária do Colégio Procurador de Justiça, compareceu o senhor Dr. Jaime Ferreira, brasileiro casado, procurador de Justiça, portador da cédula de identidade 218658B, SS Rondônia e CPF 076-237-248/60, eleito para o cargo de ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Amapá, em pleito ocorrido no dia 13 de abril de 2018,
na 323ª sessão de terceira reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, Mas eu quero falar contigo. para o biênio 2018 e 2020, na forma do artigo 36 da Lei Complementar número 0079 de 2013, sendo nomeado por meio da portaria 163 de 2018 do Gabinete da Procuradoria-Geral, publicada em 27 de abril de 2018, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá, e que, após prestar compromisso de cumprir a Constituição Federal e as leis do país, tomou posse no cargo e entrará em exercício imediato, após ser declarado empossado pelo Procurador-Geral de Justiça, do que, para constar lá do presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo empossado e pelos demais integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá. Embora então extemporâneo, vou declarar empossado no cargo nosso novo ouvidor, Dr. Jaime Henrique Ferreira. Depois a gente assina o termo de posse. Não pode passando o livro. A gente vai assinando durante a reunião. Vamos fazer a foto. Vamos, aí quando vier a gente vai Vamos lá. Quando a gente estiver ouvindo, a gente vai assinando. Isso, então bora. Assim, pode-se concluir que a notícia de fato, sendo procedimento prévio de instauração do procedimento investigado anterior de acompanhamento, em qualquer das duas hipóteses de tramitação, passará pela análise do colegiado, visto que no caso da notícia de fato ser convertida em qualquer dos procedimentos de investigação previsto na resolução que eu estou me referindo aqui do Conselho Superior, a mesma deverá ser submetida ao Conselho Superior e, caso seja arquivado sumariamente, deverá ser comunicado ao representante que poderá submeter ao Conselho Superior a decisão de arquivamento proferida pelo membro ministerial. Dessa forma, quanto aos denunciados 001/2012, 002/2016, 003/2016 do Conselho Superior do Ministério Público, são matérias que foram contempladas na nova proposta de resolução apresentada. Por outro lado, da análise da proposta apresentada à luz da resolução 174 de 2017, a 179 de 2017 e a 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, vejo que mudou, vejo que esta se encontra em total consonância com as normas, tendo a Procuradora de Justiça, a doutora Estela Maria Pinheiro, cuidado de observar os regramentos do contínuo de forma direta e expressa. Inegavelmente, a nova proposta é intransigente no cumprimento dos ditames legais estabelecidos pelo CNMP, que é o órgão de fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público. Não havendo nada a acrescentar ao suprimir a proposta apresentada. Passo ao exposto, determina o envio do presente procedimento ao Colégio de Procuradores da Justiça do Ministério Público para nova deliberação em razão da necessidade de nova diligência dos autos. Obrigado, doutor Jair. Alguma objeção com relação a essa modificação? Não? Acho que não, né? Vou estar então aprovado nesses termos a modificação. Então, aprovado, doutor Jair, unanimidade. Então, já anotou aí, Marcela? Já. Vamos ao item 5º da pauta. É o PGA 9528, de relator. Aqui a doutora Maria do Socorro, a Procuradora de Justiça, doutora Judite Teles, apresenta a proposta para a criação da 4ª titularidade da Promotoria da Infância e Juventude. Esse processo está sob a relatoria da doutora Socorro Milhões. Doutora Socorro, passando com a palavra. Senhor presidente, colegas, nós vamos resumir, dado adiantado da hora, vamos resumir. É um assunto recorrente, conhecido de todos. Consiste no seguinte: o pedido da doutora Judite, né, como representante do CAOP, ela pediu que fosse criada mais a 4ª titularidade na Promotoria da Infância e Juventude. Então isso aqui ficou há algum tempo, era uma situação que não dá para você resolver assim, você tem que levantar dados, né? Aqui está relatado, eu chamei todos os promotores que atuavam, o doutor Alexandre,
o Benjamin, né? Ouvi, eu fui lá, fiz inspeção em loco, eu fui lá na vara, conversei com a juíza, vi os ambientes lá, o que precisava. Aguardei, deixei o processo sob estado, aguardando a resposta da corregedora, que ainda ia fazer correção naquela promotoria, para depois que eu pudesse me manifestar com segurança, que o caso requer, porque trata-se de criar mais uma titularidade naquela promotoria, né? Então eu vou só, todos conhecem o tema, eu vou só ler aqui o resumo, o que nós fizemos. O seguinte: e diante do exposto, concluímos não ser possível, neste momento, tá, a criação da quarta titularidade com promotoria, tá, a quarta titularidade da promotoria da infância e juventude. Com efeito, sugiro que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um servidor, que isso aqui eu verifiquei lá na vara, que eu conversei com a juíza e falei, olha, inclusive ela citou o nome, a doutora Elissandra fazia esse trabalho muito bem, que tem a sala de audiência, ali fica a sala do promotor, onde ele recebe essas pessoas para conversar, e tem um vidro. Então o que ela fazia? O rapaz chegava lá, a guarnição trazendo os menores para serem ouvidos pelo promotor, ela, olha, um minutinho ali, dá uma aguinha para ele aí que eu já estou indo. Dava uma folguinha aqui, ela ia lá e conversava. Ela falou, olha, se você tiver um servidor para ficar aqui, conversa comigo, com o rapaz que chegou, conversa com o policial que está trazendo o rapaz, olha, espera um minutinho, a promotora está em audiência, dá um toque para a promotora. Você pegar um promotor, ficar lá só esperando, para esperar chegar um menor para ser ouvido, ela acha que realmente é desnecessário. Isso que eu disse com a juíza, e me dizendo o nome da doutora Elissandra, que fazia esse trabalho muito bem, ela sozinha conseguia fazer esse trabalho. Tá? Então eu sugiro aqui, conforme ela falou, né, com efeito sugiro que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um servidor ou estagiário para auxiliar o promotor atuante naquele juizado nas atividades informais dos adolescentes, de modo a cumprir devidamente o Estatuto da Criança e Adolescente e a solicitação da magistrada. Citei realmente. E ainda, quanto às demais indicações e sugestões apresentadas pelos promotores de justiça atuantes na Promotoria de Infância e Juventude da comarca de Macapá, apresentados no relatório de correição ordinário de 2017, acostado aos autos, que sejam devidamente analisados e, se possível, atendida para a melhor execução dos trabalhos. Tá? Então, nós concluímos o seguinte: depois de todo esse levantamento, entrevista com promotores e inspeção em loco, que no momento não é possível, mesmo porque nós, conhecedores da carência que é, né, às vezes substituição ao procurador-geral, a gente vê a dificuldade, doutor, onde é que eu boto esse fulano, está descoberto aqui, todo mundo sabe que isso aí tem 26 anos, essa nossa luta, né? Nunca a gente tem promotor disponível, porque as nossas atribuições são muitas, muita gente cumula, né? Acho que a exceção aqui é quem não cumula atribuições, né? Então, realmente, eu acho que, no momento, e tendo visto também o relatório da corregedora, eu achei desnecessário, não indicado no momento essa criação, doutora Judite. Me peço desculpa aqui que o pleito é da senhora, tá? Eu que peço desculpa, né? Mas eu não vou deixar de falar, porque eu considero que isso foi um pedido dentro do que eu vejo lá. Porque os meninos, eles não ficam só lá no fora, eles ficam lá na promotoria. Eu prefiro escutar o Ministério Público, meus colegas, a ouvir a juíza que só conhece aqueles meninos que estão lá, não os daqui. Agora, tu imagina a sobrecarga que fica por um promotor, está fazendo audiência e está atendendo o menino. Se a Alessandra faz isso, parabéns. Agora, para quem fica na Avenida Fábio ali, aguardando, não é fácil, né? E não é só essa atividade do promotor da infância. Ele tem que fazer visita, ele tem o outro lado do cumprimento da resolução 33, que o Conselho mandou, e eles cobrem isso em relatório, não é? Tu imagina se a gente ia fazer um pedido desse, conversei com eles, né? A gente sabe da necessidade, os meninos da infância, eles trabalham muito, a infância é uma prioridade. Agora mesmo, o Conselho Nacional esteve aqui com uma visita técnica, né? E essa visita técnica que eles vieram fazer, eles vão mandar, lógico, né, o Ministério Público tem que construir isso, construir aquilo, né? E eu sabia, porque nós fizemos uma reunião ampliada aqui,
E aí nós pedimos que a Andréa fosse encaminhada pelo Conselho Nacional para ter uma conversa com os promotores, mas como a Andréa tinha assumido há pouco tempo o Conselho Nacional, eles mandaram uma resposta para cá dizendo que no primeiro semestre de 2018 eles iriam fazer uma reunião e fariam uma reunião com a gente. E aí o que é que aconteceu? Eles mandaram essa resposta, quem estava na época de procurador era o Nicolau comunicou e eu tive o cuidado de chegar com o Alexandre, cheguei com a Estela e avisei. E o Alexandre teve cuidado também, né, de conversar com o pessoal da FCRI, aquela coisa toda, mas só que isso não cobriu essa demanda deles de lá, não é? Porque lá eles encontraram fezes vazando por cima da fossa, lá, aquela coisa toda. Mas criando uma titularidade resolveria isso? Não, da reconstrução daquilo não, mas o promotor teve muito mais tempo. Então, o que é que nós já fizemos? Depois que eles saíram, nós fizemos uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, eu, o Miguel e o Alexandre, né, conversamos com eles lá para ver o que é que eles podem fazer para melhorar isso, porque vai vir um relatório para a gente, né? Então, eu acho que se tivesse mais uma titularidade ali, o Alaô ia ter mais tempo, né? Também para dar uma atenção melhor, porque eles vivem no fórum fazendo audiência, né? O Alexandre não trabalha só nessa parte também. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nós, no Ministério Público, nós vamos melhorar quando a gente começar a dar crédito e valor para a estatística que se faz, quando a gente começar a distribuir, aferir o tamanho das atividades, porque a demanda aumentou muito. Nós estamos vivendo num país extremamente incivilizado, que o número de demanda aumentou. Um país sem médio grau de civilização, pelo tanto de procedimento que entra na justiça e pela qualidade do tratamento que se dá aos presos. Vamos ver esses meninos que estão acolhidos, como é que eles vivem num verdadeiro estado de maus tratos. Os presos no Brasil inteiro. Então, cada vez mais a gente tem a denúncia de um país incivilizado. E olha, nós aqui, a gente tem que trabalhar a estatística para ver, porque vamos ver de início, vai fazer 1 ano agora no dia 1º, que nós todos ficamos sem um assessor e sem motorista. Qual foi a produtividade que veio? Qual foi o resultado positivo que teve para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a saúde dos servidores que estão conosco? Está todo mundo satisfeito? Eu não estou. Por que eu não estou satisfeita? Eu não estou satisfeita porque a gente já não cobria direito a nossa demanda. Por exemplo, hoje o motorista, que era do meu gabinete, está na infância. Quando ele estava no meu gabinete, ele servia aqui, servia o meu gabinete e às vezes a infância. Hoje ele não tem condições, porque a infância requer muita coisa. Né? Ainda aconteceu esse fato aí agora com esse motorista, né? E o que é que aconteceu? O que eu fiz? Nós não estamos participando de tudo aquilo que nós somos convidados, não é? Olha só, eu entrei com o pedido, falei com Por quê? Porque nós estamos substituindo o Estado. E não dá. Falei com o Barreto, entrei com um pedido para ele autorizar o Fábio, que é o pedagogo, a Rafaela, a Yolanda e o Miguel, para dirigir o carro preto, a nossa necessidade, porque se a gente for no nosso carro ver um acidente, uma coisa, está no nosso carro. E aí, outra coisa, um carro oficial nós não podemos sair sem autorização. A gente tem serviço à tarde lá, às vezes tem serviço até que vira noite, não é? E eu não acho que isso trouxe resultado positivo para a gente. Não é? Por exemplo, nós viemos trabalhar na segunda-feira, o número de procedimento aumentou para todo mundo, não é? A demanda está aí, então acho que a gente tem que começar a pensar, né? Principalmente que hoje a gente busca essa qualidade de vida, e a qualidade de vida, são várias as circunstâncias que contribuem para isso. Né? Acho que a gente tem que começar a pensar, né? Porque não é só o nosso pagamento em dia que vai resolver isso, que o dinheiro não resolve tudo. Né? Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço gente que está em estado de depressão, né? Servidor, membro, tá vendo? Analista ministerial está. E eu estou dizendo isso que eu estou falando porque eu já escutei outras pessoas de outros gabinetes que estão cansadas por excesso de atividade, não é? E não, isso aí não é mentira, a gente sabe que é, não é?
Porque a depressão não é só quando a pessoa bota para baixo, não. Às vezes, quando ele fica muito ativo também, é um estado de depressão, né? Então, a gente tem que começar a repensar, eu creio, né, que a gente tem que começar a repensar essas situações, né, porque não é bom. Eu sinto muito, né, a infância ficar dessa forma, sinto profundamente, porque, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, quando eu vejo o descaso que acontece com as crianças no nosso país, é uma coisa além da conta, começa em casa. Olha, nós fizemos um levantamento, o Disque 100, a maior violadora do direito da criança é a própria mãe, com a negligência, que ela não cuida. Aí vai ficando, sabe? Depois vem A senhora outros... quer resolver um problema, uma vez, há muito tempo, sabe, quando o Marcelo Moreira estava na Infância e Juventude, me convidou para um trabalho, não sei o que, eu falei, não vou fazer, que eu não faço nada que eu não acredite. Isso aqui eu só trabalho o dia que tiver um trabalho de paternidade e maternidade responsável. Enquanto as pessoas puderem encher um monte de gente debaixo do papelão e dizer que é problema do governo e do Ministério Público, não me chame para discutir esse assunto. Não, o problema não é nosso, mas nós hoje somos uma instituição que as pessoas buscam. E quando nós não respondemos, nós somos criticados. Na realidade, as pessoas pensam que nós podemos resolver tudo. Eu não sei vocês, mas até na minha casa vai gente. Eu não sei se na casa de vocês vai, né? Mas na minha vai, né? Na minha vai, entendeu? Vai gente na minha casa. Então, quer dizer, é uma situação assim, em qualquer lugar que a gente chega, as pessoas estão pedindo orientação. Né? Mas assim, houve um pedido que foi feito pela doutora Judite, houve uma manifestação, né? E não se submeteu à apreciação. É, apreciação. Teve até um complemento da referente, né? Teve até um não sei reforço. se a gente trata de votar ou não a criação, porque na verdade isso é uma coisa que é bem mais sensível, se criar ou não, né? Requer um estado. Eu até tinha uma sugestão que seria inovadora. A doutora Judite tocou num ponto que talvez a gente não se aperceba ainda. Sempre foi praxe aqui nesses 20 e poucos anos nossos de MP, a gente às vezes pensa na possibilidade de criação de determinada promotoria, seja o que for, eu vou dar um exemplo claro aqui. Nós criamos, por exemplo, há um tempo atrás, uma promotoria lá do Juizado Especial Criminal, que nós tínhamos 2 colegas e que nós, depois de algum tempo, percebemos que, às vezes, o volume de trabalho, a estatística, nem sempre condizem com a realidade, justificava, né? A criação. Eu não estou fazendo crítica sobre coisa alguma. Há números aqui, né? Mas números nem sempre refletem a necessidade de se criar ou não, né? Eu pensei até, nós temos uma vaga hoje aberta, né? Que foi com a aposentadoria da doutora Rosemary, que não foi preenchida, a gente ficou de preencher com o tempo, né? Analisar melhor. O relatório foi desde necessidade, não foi? Exatamente, mas por conta disso que eu falei, doutora Clara. De permanecer duas promotorias. A correção que foi feita. 2 promotores, que apenas um promotor. Eu não estou querendo preencher, sob hipótese alguma. Né? Sob hipótese alguma. Foi exatamente isso. Na verdade. Não, mas o colegiado já decidiu que a gente não iria preencher, né? Eu fiz recentemente. Talvez assim, hoje eu conversei com o doutor Vinícius sobre isso, cedo. Às vezes o promotor de justiça que está na infância, o promotor de justiça que está numa promotoria criminal, seja onde for, em qualquer grau, a gente precisaria ouvir deles, onde há uma real necessidade. A gente aqui no segundo grau, às vezes a gente tem um espelho numérico apenas. Numérico, né? Estatístico, quanto a gente falou. A infância tem tantos processos, o crime tem tantos processos, o júri tem tantos processos, o juizado especial tinha tantos processos, e isso às vezes basta para a gente. A gente às vezes não analisa promotorias que não têm tantos processos, mas que têm inúmeros procedimentos, né? E que às vezes não são tantos, mas que têm uma repercussão social, uma aplicação muito maior. Né? Não sei se a infância hoje está passando por uma carência, doutora Judite, em decorrência da ausência da doutora Elisandra, da doutora Tânia, né? Também que continua ausente, né? São 3 titularidades, 2 afastadas. Não sei se é esse o motivo, não sei se... Elas estão afastadas, mas tem substituto no lugar. Mas o substituto... É só que assim, os substitutos... Não, e o substituto, o que acontece é que o substituto ele está lá e mais 2 ou 3.
Então, ele está acumulando. Então, eu conversei com a doutora Judite, externei do ponto de vista da corregedoria, que no momento em que nós estivermos atuando os 3 titulares, nós vamos ver que realmente não há necessidade. Conversei, eu sei que se for para a gente abarcar todos os problemas menoril no Estado, 4, 5 vão ser suficientes. Mas a própria constatação do CNMP não é nós, não depende de nós. Depende do quê? De uma decisão do judiciário, porque tem uma ação proposta, uma ação civil pública que está tramitando há vários anos. E depende de uma decisão política do Estado, de investir e de fazer a coisa certa, não é? Nos abrigos, que estão lá a céu aberto, lá o esgoto, entendeu? Quer dizer, não é que o promotor... Não é que o promotor não faça, o promotor faz, até porque é obrigatório, ele tem que apresentar os relatórios que a gente encaminha para o CNMP, entendeu? Com as visitas aos abrigos. Então, assim, eu conversei com a doutora Judite e disse, olha, eu penso que... E isso está algo tão mais próximo de ser resolvido, não é? A doutora Tânia está em processo de aposentadoria, então essa titularidade vai ser resolvida. E a doutora Elisandra já volta agora no final do ano. Então nós vamos ter efetivamente os 3 promotores titulares, e que são pessoas aguerridas. A doutora Elisandra é um trator para trabalhar, entendeu? O que aconteceu nesse período? Por que a juíza falou isso para você? Porque era assim que a coisa era feita, entendeu? Pela organização dela, é o seguinte... Fica a salinha lá, ela está aqui em audiência, chega o agente com o menor lá, dá um tempo aqui, vai ouvindo, vai qualificando o menor e tal, ela sai daqui e vai aqui. Mas como tiveram essas substituições, então os substitutos começaram a inovar de outra forma. Não vou receber. E como o promotor que está respondendo pela outra, diz, olha, não dá para eu estar no fórum agora, eu tenho que estar na promotoria. Então, leva o menor para a promotoria. Só que aí, nisso aí, houve um desencontro. E até por isso, recebi a delegada da infância aqui, a gente ajustou a questão de plantão, entendeu? Baixamos recomendações para tentar ajustar tudo isso. Mas eu penso que vai melhorar. Que essa situação de com o retorno das pessoas certas, praticamente, vai realmente. Com relação ao juizado, eu estive fazendo a correção lá com o doutor Felipe, e ele me disse claramente, doutora, o juizado especial tem o da Fazenda Pública, e que não há necessidade. Tem volume? Tem. Mas acontece que é assim, o promotor tem os conciliadores, entendeu? Então, assim, o volume é grande. 30, mas acontece assim, quando não está acordo, sobe, o promotor vai e resolve junto com o juiz. Então ele me disse, não precisa. Então eu conversei com ele recentemente, com o doutor Coronel Felipe, entendeu? Quer dizer, não há intenção de se titularizar, não, até porque há necessidade da gente vislumbrar, e isso foi uma recomendação até do CNMP, na nossa inspeção em 2015, de que a gente sempre procure redimensionar o trabalho. E como é que a gente vai fazer isso? Vendo onde tem uma maior demanda, para a gente tirar daqui e botar lá, né? E o patrimônio público a gente vê. A demanda é grande. São coisas complexas que existem, né? Inclusive, essa última reunião que eu tive agora em Brasília, lá com a Corregedoria Nacional, foi uma das situações que nós fomos discutir, foi a recomendação 149, né? Que vocês também estão se manifestando lá no colegiado, né? Em que foi destacada a questão da qualidade do trabalho. É importante quantidade? Claro, objetivamente, claro que é importante quantidade. Mas é importante a qualidade desse trabalho. E como é que a gente vai aferir essa qualidade? A qualidade a gente vai aferir pela eficiência e retorno à sociedade. Isso quer dizer que é proposição de ação? Nem sempre. Quer dizer que é resolutividade. Essa resolutividade você pode aferir através dos próprios procedimentos que são instaurados e com resolutividade, né? Mediação, que é o que está muito em voga, né? Principalmente a mediação, a forma de ajustar, em que essa resposta venha de forma mais fácil para a sociedade, né? Então, assim, exatamente, as composições de conflito.
Então, eu vejo que a própria Judite disse hoje para mim, o Ministério Público tem que ter essa visão futurista, né? De futuro, que as coisas estão se modernizando, que a própria justiça, a própria jurisprudência, o próprio pensamento jurídico tem que avançar, nesse sentido. E é o seguinte, só esclarecendo aqui mais coisas, gente. Se vocês observarem a evolução do Ministério Público, desde a Constituição de 88, quando ele saiu daquele figura de gabinete, aguardando o que ia acontecer, ele começou a evoluir. Onde foi que nós paramos? Que nós batemos e parou, você vê que o Ministério Público de mais ou menos 2000 e alguma coisa, da década de 2000 para cá, o que aconteceu? Inchou, não teve condições mais de fazer, você entendeu? Nosso trabalho, né? Veja só, nós entramos aqui, para entrar no Ministério Público, você exige o quê? Uma qualidade técnica em direito, e depois nós temos que virar psicólogo, educador, você entendeu? Então foi cobrado da gente atribuições para que nós não somos qualificados para tal, está aqui, vocês têm que fazer, e tem que fazer. Então isso deu uma quebra na nossa evolução. Tá? Isso é uma realidade, e nós estamos debatendo isso. Conhecer TI, né? E saber como é que vamos fazer isso. TI é o de menos, o negócio que você tem que conhecer de educação, de infância, de consumidor, de tudo isso aí. Especialidade. Né? Especialidades, e quando só te requer para vocês assumir, que você seja técnico em direito. Tá? Quer saber uma coisa? Vocês incomodam Então, vocês. o problema está aqui, posto. E nós temos que sair disso. Não sei se você, assim, acho que incomoda vocês. A gente anda em Macapá, desculpa, no Macapá que a gente vive aqui, né? Nosso dia a dia. Mas a nossa atuação hoje na área de urbanismo, ela é muito pobre, né? A nossa atuação... Inexistente. Ela é zero, para não falar zero, é pobre, nós não temos uma atuação efetiva nisso. A gente tem uma promotoria que hoje a gente prioriza a questão ambiental e a questão agrária que está hoje começando a crescer. Tem que ter capacitação, né? Mas a promotoria é a ordem urbanística, né? E a gente não tem atuação nenhuma nessa área. É muito pouco. Nossa, Você vê que é pouco. não tem fiscalização no trânsito. Não tem atuação preventiva. Porque é o mais importante. A gente ouviu uma palestra em Minas, não foi, claro, aquele promotor de justiça, muito boa. Mas, por fim, é só um histórico. Eu acho que a gente poderia, o que me ocorreu foi que a gente poderia tentar inovar. Como eu mencionei há pouco, a gente costuma impor as coisas, né? De acordo com dados estatísticos, com movimento, né? O juizado tem 500 mil processos, a gente cria umas 50 vagas para lá. Tirando exagero aí, né? Eu acho que a gente poderia, como eu conversei com o ministro, tentar ouvir os promotores de justiça, porque eles estão na base, eles vivem o dia a dia, que a doutora Judite comentou há pouco, é verdade, eles vivem o sacrifício da sua atuação. Isso que eu te falo, é prestigiar quem está perto da situação. Ao invés da gente impor, dialogar com os promotores para ver onde a gente poderia oportunizar a criação de uma vaga. A gente tem uma vaga em aberto hoje. A gente tem. Mas outra coisa, nós não temos uma promotoria de trânsito. Você não tem hoje. Não tem fiscalização. Hoje em dia, olha, quem dirige sabe que a exceção é obedecer sinal. Cara, o cara avança sinal na tua cara, meio-dia com o sol quente. Não tem manutenção de sinaleiro, sabe? O trânsito é um horror. Então, o que a gente se reflete na quantidade de acidentes. Foi justamente o que eu conversei com o ministro hoje de manhã, porque acho que a prefeitura está querendo implantar 10 pontos aí de monitoramento, para saber se havia algum controle por parte lá da promotoria dele. Né? E se há, ele está pedindo, eu tentei ponderar com ele sobre algumas situações que a gente passa na capa de violência noturna, por exemplo. Eu relatei que quando eu saio de casa para viajar de madrugada, eu não paro em sinal. Eu não paro em sinal. Eu sabia, Aí o semáforo vai estar lá com alerta, né? Eu conhecia dois pardais. Um em frente ao Superfácil ali tá? E outro em frente ao Tribunal de Justiça. Tiraram os dois. Não deve ter pago a empresa daí retirou. Você entendeu? Ali, ó, Superfácil, uma igreja, uma escola, trânsito de gente muito grande. Você vê, o trânsito, a velocidade permitida é 30 km, e agora tira
assim, a experiência que o colega Marco Aurélio lá do Pará trouxe foi assim excelente. De mudar, como ele disse, que ele trabalhou 2 anos, ficou sendo odiado no Pará inteiro por conta da extração da carne de caranguejo. Porque tiravam no sopro, né? Como ele disse, conseguimos exterminar? Não. Mas hoje tem fábricas que tem tem maquinário, né, com controle de qualidade. Da mesma forma, o tucupi, entendeu? As casas de farinha, o açaí. Então, assim, um trabalho que ele, se ele tivesse dentro do gabinete, como promotor do consumidor, nunca teria, como eu disse, o trabalho foi só meu, não. Eu fui para dentro da Assembleia, eu fui atrás dos vereadores, eu fui atrás do terceiro setor para poder mudar as coisas. Isso que é trabalho. Mas assim, a gente precisa só concluir então a relação. Vamos concluir? Vocês acabam? A gente aguarda o momento. O que vocês acham da gente ouvir a base com relação a essa criação? Não, eu estou falando como um todo, não estou falando ouvir só em ouvir a todos para ver o que há no momento, de sugestão. No momento não é adequado. Eu também acho, como a doutora Estela colocou, a situação do doutor Artana, não tem dúvida. A pena ficou 2 anos afastada. Substituto que vai lá, não tem condições de atuar diretamente, não acompanha. Não, e ele substitui e mais 2 ou 3 Eu sugiro para a doutora Judite, doutora, vamos aguardar, já que a aposentadoria da doutora Tânia, no máximo 40 dias está saindo. A UPREV pediu 45 dias para sair. Colocar alguém titularizado lá, com o retorno, mesmo que seja só antes do retorno da Alessandra, eu acho que há a possibilidade de melhorar. Aí vamos verificar, até porque tem uma vaga do juizado especial que não foi preenchida até agora, se for necessidade, poderia aproveitar e remanejar para lá. Mas eu acho que, pela colocação, eu vi o voto da doutora Socorro, e ela colocou como fundamentação no relatório exatamente a corregedoria, o relatório da corregedoria da inspeção lá. Então, eu voto acompanhando o relatório no momento. Alguém tem alguma objeção com relação a voto do Socorro? Depois não, doutor Jair. Pode dizer que eu entendo a preocupação. Realmente essa palavra da colega Judite é legítima, porque ela conhece a Sim, coordenadora do CAOP. onde está ali o norte. Mas eu queria lhe dizer que eu conheci a nossa colega, que mandou um grande abraço para você, ela é do CAOP lá, da infância, e ela disse assim, doutor da Massa, então deu um grande abraço para você da infância. Sempre na reunião, a gente se encontra, e ela é uma admiradora sua da infância. Eu quero acrescentar mais, colega, Espírito Santo. ela é jovem, eu só ouvi, né? Márcia, eu queria dizer que você colocou assim, que a missão é difícil. Não sei. A minha missão foi prazerosa lá, porque eu estava representando o nosso estado. Quando eu chegava lá, eu dizia que era procurador de justiça do estado Amapá. Acho que foi de Rondônia. Ele não conhece a região. Não é Acre, não, é Amapá mesmo. Então, alguns não conheceram aqui só no mapa, mas no estado não tem a mínima ideia que não é Amapá. E aí eu falei, muito menos assim, mas eu quero conhecer que é Amapá. Então, eu aqui encorajo, na próxima que vai ser lá em Pernambuco, colega daqui, porque é muito bom representar o nosso estado. Prateada, porque Pernambuco ia ser lá. Correção de Conselho Nacional. Eu vou dizer por quê. A sua própria colega, agora faça a sua sugestão aí, eu faço seu pleito, né? E ela falou igual a você. Ela queria mais estrutura, ela queria que tivesse com as condições de trabalho lá. E ela trabalha com projetos, até elogiando. Aliás, sugerindo, né, o CNMP lá, parte do elogio, que é o geral, sobre a atuação dela.
quero dizer para nossos colegas, parabéns ao nosso MP pela estrutura. Eu também tenho a estrutura lá da Procuradoria, que é na capital mesmo, um prédio antigo, apertado, a gente não dá para entrar três, a gente tem um corredorzinho, o gabinete ainda tem um lugar daqueles antigos, que tem um negócio redondo assim, porque o joelho bate aqui, não pode nem encostar. É verdade. Um assessor e 2 estagiários. Um que já está graduado, mas tem que ter pós-graduação, e o outro é estagiário. 3 pessoas ali como colegas, procuradores. Qual é o estado? 3 estagiários. 2 são estagiários. Um assessor, e 2 estagiários. Um já graduado e o outro ainda não, mas o graduado tem que ser pós-graduado. Como são muitos, né, o número de processos não justifica não aumentar mais pequeno. Temos mais 2, mais um auxiliar e mais um estagiário. Então a solução é muito eficaz. O pé da procuradoria é antigo, mas a promotoria deles é moderna. Está lá de Vila Velha. Um prédio imenso. Está novinho, não está tão aí todo mundo. Lá tem os colegas assim. Os colegas, nós temos um espaço aqui imenso. Nosso equipamento. O prédio é belíssimo. Cada gabinete de promotor imenso. Mas não tem equipamento. Não mobiliário. Não deu para mobiliar. Então, Eu tive o Dr. semana passada em Fortaleza. Não, em Fortaleza, numa reunião da Procuradoria Geral em Fortaleza também. Nossa, eu já tinha ido ao prédio, não conhecia a sala de reunião do colégio. O prédio em si, nossa, que coisa feia. Coisa feia. Mas é porque é antigo. Coisa feia. Só queria ver se eu acrescentava alguma coisa aqui. Nós estudamos, nos preparamos para trabalhar, né? Mas nós não vivemos, por isso que nós estamos hoje aqui, nós não vivemos sem as disciplinas básicas do nosso estudo. Linguagem, matemática, física, química, biologia, tudo isso serve para nós viver o nosso dia a dia. E a gente tem que colocar nosso pé no chão. Por exemplo, eu já te falar, questão de qualidade de vida, né? De produtividade. Hoje nós vivemos um mundo de tecnologia que a gente não tem mais tempo de se dedicar para estudar tanta coisa, para ler tanta coisa. Para a gente fazer um trabalho de qualidade, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que olhar o processo. Agora, você imagina que um ano de 2 dias, e eu trabalho matematicamente, eu trabalho com matemática e com diálogo. E eu trabalho matematicamente a minha vida, porque se eu não fizer isso, eu não dou conta do meu trabalho, porque tempo é vida. Para te ter uma ideia, de 365 dias do ano passado, 205 dias, aliás, foram feriados. Nós sobrou 251 dias, foi 105 dias de férias de final de semana, mais 10 dias. Foram 115 dias de feriado. 251 dias úteis. Desses 251 dias úteis, se você tirar 60 dias de férias, você vai ficar com 191. E os feriados internos que a gente tem no estado, que eu não sei quantos, mas se eu vou botar 5 no ano, você vai ficar com 186 dias. Agora divide. Nicolau pegou 669 processos judiciais ano passado. Eu peguei 657, por aí, 47. Divide isso por 185. E as outras atividades. Quantas pessoas nós vamos poder ter para trabalhar, para ajudar a gente, para chegar e dizer, olha, eu li esse processo todinho, porque não deu para eu ler todo. Ninguém faz, e a nossa qualidade de serviço vai se mostrar por isso. Porque ninguém é amarrado da cabeça que não entenda que 185 dias não dá para você ler 600 e quantos procedimentos dá? Não dá. Eu trabalho assim, Jaime. Doutora Clara, para a senhora ver bem no começo que está tudo que eu fiz durante o ano, eu somo, divido por 12, acrescento 10%. Depois, o primeiro gabinete que a gente assina lá,
vamos lá. Bora. Só tem mais um item na pauta. O item 6 é o PGA 5229, proposta de alterações dos artigos 74 e 75 da nossa lei 079 e da resolução 05 de 2016. Acho que sim. Já votou. Desculpa, doutor Judite. A outra proclamou resultado, né? Acho que sim, né? Não, o doutor Márcio perguntou se alguém era contra. Foi, perguntei de uma forma geral, todo mundo acompanhou o relator. Então, pessoal, assim, só para concluir esse processo anterior, doutor Judite, essa proposição, eu vou construir algum encaminhamento só para ouvir a sugestão dos colegas. Para que a gente possa compartilhar, né, sobre a possibilidade, assim, da gente preencher ou não a promotoria de justiça, mas ouvir os colegas com uma outra visão. Né? Voltando então ao PGA, doutora Socorro. Você trata isso, doutora Socorro? Olha, doutora Socorro, eu não distribuí para nenhum relator, a senhora. Não, vai, eu mandei para todos os gabinetes, foi. Então, tá. Mandei para os gabinetes. Deixa eu explicar, doutor Márcio. Presta atenção. Viu, doutor Jair, doutora Clara, deixa eu explicar. Esse ato aqui, que trata da autocomposição, das autocomposição nos tribunais, isso aqui é uma cobrança do conselhão que nós temos que regulamentar. Eu fui na reunião lá implementar, ele cobrou da gente, estava naquela reunião que eu fui. Então, veja bem, eu elaborei o ato aqui, e o ato, para você elaborar, ele começou a bater na lei, você entendeu? E eu já tinha uma proposta que eu ia trazer para cá, que era com relação à nossa resolução 005, que trata da estruturação das procuradorias. O artigo 31, só tinha esse artigo tratando da coordenação de recursos, e ele era o contraditório. O capto dele dizia o seguinte, que quem propõe os recursos nos tribunais superiores? O coordenador. Aí viu o parágrafo primeiro. Quem é que propõe? O procurador que oficiou no feito. Ficou contraditório. Então tinha que resolver essa questão, tá? Tinha que regulamentar aqui para poder você fazer o ato de autocomposição. Então, por isso aqui, o que eu fiz? Eu fiz a proposta, estou explicando aqui a proposta de alteração da 079 e da resolução 016, que trata das procuradorias, tá? Então, regulamentando isso aqui, aí a gente entra com o ato, que nós temos até, Márcia, a gente tinha até 30 de abril para a gente mandar esse ato para o Conselho. Então, eu fui no gabinete lá no seu gabinete, cobrando da menina lá da Elaine que colocasse aqui em pauta, fosse pautado para hoje, para a gente resolver isso aqui. Porque eu até falei com ele, olha, tem um feriadão aí, dia 30 não vai ter expediente, então a gente resolve, nós vamos ter reunião dia 2, então nós vamos resolver, e dia 2 mesmo a gente manda. Porque isso aqui é o doutor Márcio que tem que assinar, ele tem que verificar, tem que encaminhar, isso aqui é encaminhado da Procuradoria Geral. Então, vocês tiveram tempo de ler, de tomar uma aula? Acabei de ler. Já tinha passado algum tempo, né? Eu já. Eu mandei, inclusive, nem mandei por e-mail. Eu sei que tem o doutor Fernando que não abre, então eu mandei nos gabinetes. Direto. Mandei direto. Já faz tempo. Porque nós montamos um processozinho, porque é o Acho que um seguinte. dia a gente chegou a conversar. Perdão, desculpa. Doutora Socorro, é o seguinte, só esclarecendo, Márcia, é o seguinte, ele não vinha para a reunião do processo, porque é o seguinte, a doutora Socorro distribuiu nos gabinetes e ela não encaminhou para a secretaria. Então, eu penso que o processo já existe, né? Por isso que, entendeu? Então, assim, quando tiver, por exemplo, qualquer alteração proposta, tem que levar para a secretaria para ela poder fazer esse procedimento. Fazer o procedimento, relator, tudo mais. Entendeu? Aí, por isso que eu não tinha... Mas a doutora Socorro, na verdade, no meu entendimento, ela é relatora do processo, porque eu entendi dessa maneira. Como isso aí O encaminhamento é dela, então ela é relatora. E essa aí é a atribuição do coordenador. Coordenador do recurso. Só que tem que fazer um processo, né? Infelizmente. É só assim, para que nós possamos... Não tem. Tá aqui, ó. Tá aqui porque eu fiz, entendeu? Então, o que é que eu peço? Você montou agora para essa reunião. Que quando tiver esse procedimento, que a gente possa ter um tempo para adotar. Formalizar. Porque depois vai colocar onde está. Eu entendi dessa maneira que precisa ser formalizado. Eu acho que embora... O nosso grupo, já de procuradores, ele está conversando sobre a composição, a necessidade da gente de trazer alguém para falar disso para a gente aqui, né? Dentro do colegiado. Pelo seguinte, a composição hoje é uma realidade dos tribunais, tem que ter, pelo novo
pode compor até o Supremo. Você foi lá, propõe no juiz, não aceito. No tribunal, não aceito. No STJ, não aceito. Até o Supremo tem a sua Câmara de Autocomposição. Então, pelo meu código, tem que propor. Inclusive, eu sugeri aqui que o procurador, que é o seguinte, eu já fui a várias audiências. Problema tá? sério com a eficácia. Então, tá. Eu sugeri aqui para ficar. Quando a gente está de plantão, a gente fica meio de molho aqui, macapado. Não, fazer aqui, assim, não, né? no Porque âmbito do tem semana que a Ministério gente Público, como tem. instituição. Tem terça, É esse? às vezes substitui o procurador-geral na Como é que quarta. nós vamos dar eficácia a essa decisão? Então, o que a gente já coloca é o seguinte, para regulamentar, o procurador que estiver de plantão vai estar de plantão também na Câmara de Autocomposição do Tribunal. Porque o tribunal ele tem feito, pelo menos no período que eu estava de plantão, o que Quem vai dar aconteceu? eficácia é o resultado dessa Tinha mediação. julgamentos, aí chamavam para fazer reunião de autocomposição. Teve um dia que eu até liguei para o doutor Jair para ele ir lá fazer no meu lugar, porque eu estava em sessão lá. Mas quando eu não estava, eu participei de processos que estão em julgamentos no período. Os relatores eles têm verificado, eles ligam para cá, perguntam, quem é o procurador de justiça de plantão? E aí eles, olha, tem uma reunião de conciliar, uma reunião de conciliação, eu participei. Não, uma vez eu estava lá. Infelizmente eles marcam às vezes em cima da hora. De um dia para o outro. Sessão de quarta-feira lá uma vez. Aí o pessoal falou, olha, chamar alguém aqui, vocês também disponíveis. Espera um pouco, deixa eu deixar a reunião terminar cedo, a sessão, e depois eu vou lá com o cara. E nós fomos, depois da sessão, nós vamos fazer autocomposição. Eu participei, teve um dia só que eu peguei e liguei para o doutor Jair, pedi para ele comparecer lá, porque a sessão, a Câmara ia demorar muito, nós íamos terminar muito tarde, e eu pedi para ele ir lá e ele foi fazer. E tanto que é interessante, isso existe muito nos outros estados, o seguinte, a gente sabe que aqui é complicado. Por exemplo, se tem uma ação civil pública, do promotor vai à porta, aí tal, chega, o juiz concede, o cara recorre, vem para o tribunal, propõe a composição. Aí o ideal é vir o procurador com o promotor. Mas isso é inviável. É inviável. Agora, precisamos regularizar realmente isso, porque tem colegas procurador, você está contando do colega, que ele estava no plantão, ele se recusou a comparecer. Ele disse aqui que ele não vai comparecer, então precisa ser regulamentado, porque aí, né, quando está de plantão, aí regularizando, pronto. Então, a doutora Socorro está propondo a criação do núcleo, que é importante, nós temos um prazo, né, que já venceu, precisa fazer o encaminhamento, temos que fazer a proposição legislativa, né, de alteração. Sim, para poder mudar a lei. Eu só fiz uma anotação aqui, doutora Socorro, no artigo 74, parágrafo 2º, que você colocou os promotores auxiliar a coordenadoria de recursos. É o artigo 174, parágrafo 2º. E você colocou os promotores auxiliares, né, para auxiliarem os recursos. E, no meu entendimento, eu colocaria aqui como promotor de entrância final, porque quando você colocou aqui, vedada a designação de promotor não vitalício e promotor de justiça substituto. Eu acho que, no meu entendimento, eu colocaria aqui como promotor de entrância final, apenas. Porque quem são os coordenadores? É o procurador-geral e subprocurador para assuntos, que vai substituir nos afastamentos. Eu colocaria aqui, eu coloquei, no meu entendimento, deveria ser promotor de entrância final. Até por causa da disponibilidade. Tanto que eu marquei aqui, exatamente, eu até marquei aqui para conversar, porque eu li tudinho, a única coisa, porque aqui como você colocou, apenas excluindo quem não é vitalício e o substituto, e aí de entrância inicial, quer dizer, aí ficou, eu colocaria como promotor de entrância final. Eu li tudo e eu só marquei aqui. Na verdade, eu tenho uma observação, não com relação à resolução em si, que eu acho que tem que ser aprovada até para que nós cumpramos o prazo, e eu também tinha essa mesma observação da Clara. Né? A questão de nós termos disponíveis promotores prontos a atuar nisso, se necessário, desde que sejam da capital, porque é muito mais fácil para que nós tenhamos acesso e eles possam também até nos auxiliar nisso. Na medida em que, se eu for, por exemplo, precisar de um promotor do Laranjal do Jari, eu posso ter dificuldade de transporte e tudo mais. Né? Então, concordo. Eu só vou sedimentar mais uma vez a minha preocupação. Eu acho que a autocomposição hoje é um instrumento do mundo moderno, é um instrumento que nós precisamos usar para evitar esse acúmulo de processos judiciais.
Mas eu tenho uma preocupação de nós fazermos uma mediação dentro do Ministério Público exclusivamente, porque nós não vamos ter instrumentos para dar eficácia ao resultado dessa mediação, a não ser que levemos isso ao judiciário para homologar. Para homologação. E nem sempre o judiciário pode acolher bem uma mediação feita exclusivamente pelo Ministério Público. Nós podemos ter um magistrado lá que não concorde e você perder um tempo danado. Então fica a minha preocupação, talvez, isso eu já conversei, já adiantei esse assunto contigo, para que nós possamos estudar uma forma, né, de manter os nossos núcleos funcionando, mas de darmos eficácia plena às mediações que nós fizemos. Essa é uma das preocupações que eu tenho. E estendei isso também no Conselho Nacional de Ouvidores e para o ouvidor nacional. Alguns infratores já estão propondo, chegando com o MP para propor esse acordo. A gente pode impedir isso, entendeu? Vamos analisar. Nós temos um artigo lá no Código de Processo Penal que os acordos extrajudiciais podem ser homologados judicialmente. Isso. É o antigo 1001 do Código de Processo Civil velho. Mas veja, é porque... Eu não lembro o número agora do novo. Isso. Você Oi. já fechou. Por exemplo, esse aqui é o bom do negócio. O empreiteiro, no caso, dá errado, você pode fazer acordo nas ações de probidade, mas quando a pessoa puder sofrer pena de inexigibilidade, não pode fazer acordo? Já li sobre isso? Já. Tem uma grande discussão sobre isso. Isso não é uma decisão nossa. É uma decisão... Porque é pena. Então vamos pensar na resolução do Conselho Nacional, que diz que nós podemos negociar a área penal? Porque qualquer condenação criminal leva à inexigibilidade. Eu sou a favor. Algumas ideias, né? Inclusive, nós estamos... Está correndo o prazo, né? A Pretinha até perguntou. Quem estiver de plantão, se for a Corte Judicial do Tribunal, existe muito, o procurador está de plantão. Eu já fiz esse meio de acordo lá judicial. Por uma coisa básica chamada Constituição da República Brasileira. Ela não Verifica a indisponibilidade da ação penal. Mas eu não existe a comunidade tem que saber que existe essa possibilidade. Que hoje eles sabem que existe. Mas acontece café, presidente. Vamos lá, eu só tenho essa correção para fazer, que eu acho que deve ser mesmo do promotor de justiça de entrância final, só isso. Eu também aprovo com essa tema. Não, eu acho que é promotor Mas esses acordos têm que ser feitos mesmo em caso de perda de direitos políticos. O MP. Não. É só uma preocupação minha. Eu acho que talvez eu fazendo o curso, me preparando melhor, eu vá tirar essa preocupação da cabeça. Mas eu tenho essa preocupação. Eu acho que a preocupação Não, eu só fiz... Não, eu coloquei, eu li tudinho, eu entendo que deve ser promotor de entrância final. Na verdade, está voltada para a eficiência. Eu não posso prestar um serviço que não vai ser eficiente. Mas é um pouco contaminado com essa cultura nossa de processo, de... Ao fim e ao cabo é isso mesmo. Nós estamos preparados para isso. É isso. Então, eu acho que a gente tem que ser treinado para mudar a nossa mente. A mentalidade, judicialização e abordagem. Como fazer abordagem? Porque a abordagem é diferente. Mas Não, mas é 2%. Não é 2%. A gente não pode pensar em alguma coisa de relação interpessoal, jurídica, administrativa, sem pensar na consequência final. Não. Eu só penso Foi marcado você, Márcio e o Nicolau. Lembra que eu perguntei que A reunião pode vir aqui, está aqui na última ata. Mas a gente vai forçar já. A senhora ficou Lá na frente, o levantamento. tribunal vai colocar uma estrutura do judiciário. Não, eu levei até, tanto que eu não estava, que eu levei para você a decisão do Supremo. só prova com a alteração da Clara. Hein? Então vamos até de novo, porque... Não, só... Gosta eu? Gosta. Já dizer aqui. Não. Gente, deixa só. Foi colocado doutor Márcio, doutor Nicolau e doutor Estela para trazer o ato. Eu não estou na comissão. Tanto que eu pesquisei o assunto e levei para você.
Estela, não estou na comissão, com certeza. Foi designado a comissão, doutor Márcio, doutor Estela e doutor Nicolau. Eu pesquisei o assunto, uma decisão do Supremo a respeito do assunto, e levei na corregedoria para entregar para você. Vou ler para a senhora. Doutora Clara Pânia pondera que existem membros servidores com depressão e síndrome de pânico, que se compromete a fazer a pesquisa sobre o tema. A decisão do Supremo. Supremo. Não existe tanta pressa para que seja apresentada na próxima reunião. Aí eu disse, o Estela informa que não é algo complicado, mas que precisa ser pesquisado e definir de forma da operacionalização. Eu disse que tem uma decisão no Supremo. Da alteração legislativa. Pois Isso é. aqui foi o que a gente Exatamente. Eu disse que precisa mudar a lei. Eu mostrei que da maneira que está a lei. Eu mostrei que da maneira que está a lei hoje, ela não é. Eu coloquei, porque tinham dito que a lei já era prevista na lei. E eu disse que da maneira que está na lei, não tem como cobrar. Aí eu fui pesquisar a decisão do Supremo com relação, uma decisão do Supremo, e eu levei até para a Estela. Estela, olha, vamos analisar com relação à lei. Aí eu trouxe a proposta, aí foi dito que a gente iria estudar e encaminhar junto com essa aí. Dá tempo. Então pronto, porque vai ter que mudar a lei. Até porque na razão da decisão do Supremo. Porque na verdade, porque na verdade seria para acompanhar nas correções, colocar à disposição o acompanhamento psicológico de quem queira. Foi até dito que não é obrigatório, não é obrigatório, mas ficaria à disposição de quem quiser. Tá, então eu vou pesquisar. Vou pesquisar outro Ministério Público que tenha. Chega lá, consulta. Ele me ligou, eu até falei com ele. Eu vou pesquisar onde tem a lei. Antes de vir para a reunião. Eu vou. Colegas, por favor, além da alteração proposta da doutora Clara, para o artigo 74. Pois é, alguém tem mais alguma coisa? Não. Já foi aprovada. Eu vou Então, fazer. vai caminhar já com a proposta legislativa. Para mudar a lei. E também tem que mudar a questão dos promotores na lei. Hein? No artigo que a Socorro propõe, no auxílio também tem membros do Ministério Público de caráter genérico. Pois é, e é isso aí também vai ter que mudar na lei, porque a lei está genérica. Membros do Ministério Público, aí vamos colocar lá, membro do Ministério Público de trança final, tá? Para mudar a lei. Não, para promotor. Não, no outro. Na outra proposta que a Socorro vai encaminhar para modificação legislativa. O artigo 74. A resolução está tranquila. A resolução sim. Mas ele tem que ser depois da E lavou as mãos. De mediação? Não adianta esse cara vir reclamar. Quer ser governador. Vai começar a uma semana. Mediação. Eu já estou inscrita com a Carla Sebastiano. Eu vou fazer. É aqui na Procuradoria, né? E aí é segunda, quarta, quinta, sexta, de manhã e tarde. Vai ser dia inteiro, semana inteira, né? Semana toda. De segunda a sexta, o curso de mediação. Começa dia 14 a 18. É segunda a sexta, de manhã à tarde. Começa às 8, termina às 12, começa às 14, termina às 18. Só para concluir, a doutora Socorro vai redigir, então, com essas alterações propostas, e a gente vai encaminhar só este projeto aqui, porque tem prazo que já venceu, dia 30. Aí, com relação ao vai ficar para depois. Primeiro faz a alteração, depois vamos lá. Aqui não. Ela vai ver, viu, Juju? A Mariana vai ver. Não era eu, a comissão foi nomeada. Ela disse que tem um pedido lá, não se lembra se é esse. Porque ela está aqui hoje. E aí eu fui, eu disse que eu tinha a comissão encarregada, tenho certeza absoluta. Não, a comissão encarregada de elaborar a minuta foi o doutor Márcio e o doutor Nicolau. O que eu disse é o seguinte, que eu tinha conhecimento, que o Supremo tinha uma decisão do Supremo, e eu disse que eu ia pesquisar e eu levei para a Estela. A comissão não, e eu levei para a Estela. Deixa eu só explicar. Isso foi anterior. Foi anterior. Foi antes disso. Na última reunião, eu peguei e trouxe uma minuta, já porque eu sabia que a doutora Socorro ia apresentar essa alteração legislativa. Foi discutido e foi dito, não, inclusive pela doutora Clara, não tinha pressa. Não, eu disse que precisava enquadrar.
Eu disse que precisava. Quando você trouxe. Só vamos fazer o seguinte, o doutor Estela já tem 1 minuto para fazer isso. Ela poderia passar no grupo só para a gente analisar. Porque eu só falei que deveria ser enquadrado com a decisão do Supremo. E eu pesquisei e levei para ela a decisão do Supremo. Porque tem uma decisão suprema a respeito Eu achei que seria no artigo 93, né? Da posse do compromisso do exercício. Alteração proposta, alteração no parágrafo 93. Está aí nesse. Parágrafo 1º, a inclusão uma decisão do Supremo com relação a exame psicotécnico, concurso público, exigência de constar em lei. Quem está perguntando a decisão do Supremo qual é? Não, mas o nosso já consta. O nosso já consta em lei. Era mais para ter. Na nosso consta. Do jeito que está na lei, me desculpe. Do jeito que está na lei. Mais detalhado, concurso. Porque nos concursos é importante Desculpa, são parecidos, mas são diferentes. O que a doutora Estela está propondo é que a gente, nós nos submetamos a exames psicológicos também. Periódico. E o que eu trouxe para ela, o que nós estávamos decidindo é com relação à exigência como obrigatória para concurso de ingresso à carreira, o exame psicotécnico como eliminatório. Mas já está na nossa lei, doutora. Eu entendo que não está claro, Estela. Não, como requisito. A nossa lei 79? Eu acho que isso a Clara tem razão. Eu entendo que não, porque não consta lá. Foi isso que eu trouxe a decisão do Supremo. A decisão do Supremo disse que precisa constar a lei com caráter eliminatório. Enquanto não tiver na lei caráter eliminatório, não pode exigir no concurso. E no meu entendimento, na nossa lei aqui não consta. Pode reprovar. Exatamente. Isso, a decisão do Supremo que eu levei para a Estela. O Supremo disse que só pode, concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público, só pode ser eliminado se constar na lei como caráter eliminatório do concurso. Precisa constar na lei. E eu estou dizendo que a nossa lei não fala isso. A nossa lei não diz que é eliminatório. É isso que eu estou dizendo, que para que a nossa lei diga, de acordo com a decisão do Supremo, é preciso que conste na lei que o exame psicológico tem caráter eliminatório. Precisa constar na lei, é decisão do Supremo. O que a doutora Estela está propondo é que mês a mês avalie se a gente está normal. Dia a dia. Dia a dia. Olha só. Apareceu alguns sintomas. É isso, Estela. Quando apareceu alguns sintomas. Vão ser poucas as pessoas que vão entrar por esse critério na instituição. Vou já contar para vocês. Não te creio! Olha, lê aquele livro que eu dei para vocês. Eu já li. Olha só. Três pessoas, 2 hoje sofrem de depressão. Depressão é doença mental, gente. É verdade. Não, Disse que 80%. Saúde mental. Esse que a gente não quer que conste na lei, tanto que não vai entrar ninguém. 80% das pessoas têm algum problema mental. Aqui. Não será. Olha a nossa lei. Não será nomeado o candidato aprovado que venha a ser considerado inapto para o exercício em exame de saúde física e mental. Isso é uma. Sim, mas aí está. Mas isso é condição indispensável para a posse ter o nome, o nomeado, aptidão física e psíquica comprovada em laudo junta médica. É isso que está na lei atual. É condição indispensável. Mas aí é que está. Isso é outra coisa. O que o Supremo declarou, e ele anulou um concurso, no concurso público tem que constar na lei que tem caráter eliminatório. No edital. Não, tem que estar na lei para compor o edital. O Supremo diz que é obrigatório constar na lei. É obrigatório constar na lei como caráter eliminatório o exame. É isso que diz o Supremo. Então a pessoa pode tomar posse e depois constata que 92. Posse, não, aí já ela falou na posse. Pois é, para tomar posse. É aquele laudo que você submete à junta médica. O artigo anterior que fala da carreira,
concurso de ingresso, o 91 diz, não será nomeado candidato aprovado que venha a ser considerado inapto para o exercício do cargo em exame. Saúde física e mental, é aquele na junta médica. É vago este. Mental. Sim, mas mental não é junta médica. Não é só junta médica. Realizado pela junta médica oficial, Nicolau. É aquele que é submetido à junta médica. Não é isso que diz. Tá isso bom, aqui tá é como uma etapa do concurso. É isso que eu digo, que do jeito que está hoje a nossa lei, não existe essa eliminação do exame psicológico e eliminatório. Engraçado, então não tem. Não tem. Parágrafo 2º. É condição indispensável para a posse ter o nomeado. Olha aqui, vai ter que arrumar mais licença aqui pro 90, quando eu falar assim, gozar de boa saúde física e mental. Claro que não. Foi isso que a doutora Clara tem razão. Agora eu te entendi, Clara. Agora eu te entendi. Agora eu te entendi. Lembra que eu falei para vocês? Não, agora eu te a decisão entendi. suprema, eu dei para a Estela a decisão suprema. É só ler. A doutora Clara tem razão. Eu acho assim. Eu acho que não é isso. Eu reconheço, eu acho que nós formamos uma comissão realmente comigo. Sim, está formado. Tá certo. Foi. Mas isso é anterior. Não, a única coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você. Não, deixa eu só explicar. Nicolás, Estela, deixa eu só explicar. Foi nomeada a comissão, você trouxe aquela minuta e eu falei para você que aquela minuta deveria ser adaptada à decisão recente do Supremo a respeito do assunto. E me comprometi em pesquisar. E eu realmente pesquisei e levei lá no gabinete da doutora Estela a decisão do Supremo, dizendo para ela que precisava, aquela minuta dela precisava adaptada com a decisão do Supremo. Eu te entendi. Diante desse conflito aparente, né? Não, eu posso até verificar. Não, a decisão eu tenho, a senhora me entregou. Eu entreguei para ela. Eu estou dizendo. Vai, Juditinha, vai. Vai. Não há acordo. Eu acho que são duas coisas distintas. Distintas. Acho que o da doutora Estela, essa proposição, eu acho que... É com relação Ela já viu, vai te ver. ao controle de membros após iniciada a carreira. O que eu estou falando é do ingresso. É no concurso. É com relação à decisão do Supremo para o concurso. Tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Eu acho que do jeito que a lei está hoje, não tem condições de nós exigirmos em caráter eliminatório no concurso de ingresso de carreira. Eu acho que não tem. Vem a lei complementar 102 aí. Artigo já pode caminhar junto com a... 102. É nossa lei, é lei federal. É diferente. A proposta da Estela é para acompanhamento. Acho melhor de após 15 em 15 ingresso. dias. É após o financiamento. O que eu estou falando é a decisão do Supremo com relação ao concurso de ingresso. É diferente. Eu anotei aqui, eu vou fazer isso aqui, tá? É diferente. Essas mudanças. Tu queres Mas uma aí decisão tem do que Supremo? fazer. Lá consta o que precisa constar na lei. Adaptação eu pego para ti. Eu dei para Estela. Legislação. Doutora Maricela, pessoal, só um minutinho, doutora Eu entreguei Maricela, pra ele. desculpe. Doutora Maricela está pedindo botar ciência da Revolução do 73, né? Na publicação, sim, dos atos do... É estadual, é? Não, Ah, que altera 79. Não. Sobre a publicação Publicação. das decisões proferidas pelos órgãos Ah, colegiados do MP, dos MP, né? pede também que tenha uma ata específica, mas a gente já tem, né, atos institucionais onde a gente publica Dentro do nosso... dentro Da nossa página. dentro da nossa página, página. nós já temos Isso. isso. A gente já cobre essa evolução? Não totalmente. Eu acho que Totalmente não. algumas coisas. Por isso que eu estou passando para a ciência. Tem que ser adaptado. Por exemplo, 102, né? Os acordos que tem que ter, as emendas, né? Publicação de decisões proferidas em órgão colegiado. Ou então, A resolução 173. A gente que a tinha enunciado. Eu estava vendo o que a Estela falou. Estela, qual foi a lei que você Já coloquei, já vi aqui. Eu vou autuar para 102. Lei Já achei complementar aqui. 102. Tá aqui, Estela. Quer ver? ver o que é que vai faltar cumprir, porque ele resolveu. Essa aí. Olha, eu vou mandar para vocês no grupo nosso. Vai ter curso na final de maio, antes do feriado, tá? Antes do Corpus Christi. Outro curso, 28, 29 e 30, mas é técnica de entrevista e interrogatório.
Segunda, terça e quarta. Técnica de entrevista, interrogatórios e detecção de mentiras. Isso é dirigido aos promotores. Acho interessante quem quiser participar. Só que é de manhã e de tarde, segunda, quarta e sexta. É o doutor Thompson. Deixa eu ler. Aqui vai ser presencial. Deixa eu Thompson ler. Cardoso. Eu não estou ficando doida. Ó, artigo 88 foi alterado pela Lei Complementar 102 de 2017. Parágrafo 4º. O concurso será realizado nos termos do regulamento e norma editado pelo Colégio Procurador de Justiça, contendo obrigatoriamente fases de provas teóricas e práticas, escritas e orais e de exame psicotécnico, todas de caráter eliminatório. Nós modificamos essa lei. Ah, então tá. Foi até difícil aí, não foi? Acho que nós fizemos em função... Não, foi decisão do colégio. Nós decidimos e aquele processo ele perdeu... É o 81, parágrafo 4. Perdeu Então está prejudicado a nossa lei. Perdeu o objeto, não foi, Está Tilene? prejudicado. Não, mas de qualquer maneira a gente pode regulamentar como se fará isso. O que o STF diz é o seguinte, que tem que ter regras objetivas. Isso. O CNMP repete a mesma história, o STF Mas é mesmo, Estela. Mas isso é na lei, né? Que tem que ter essa regras. Não, ela pode ser uma resolução do posto dentro do edital. Tem que constar na ideal lei com dentro caráter eliminatório. Então já está modificado. Por isso que a minha proposta aqui não tem a ver com isso aqui. Porque isso Era aqui Já está regulamentar. regulamentado. Tá certíssimo, Estela. para o acompanhamento. Não está provisório, não. Aí é assim, Clara, aí a regra é o edital quem vai dizer. Quem vai dizer. Aí você tem que pegar de novo e colocar de acordo com isso aí. Exatamente. O edital está de acordo com a lei, Já e está. quem faz o concurso, o edital é a norma do concurso. Então menos uma, isso já tá E é de então. quando é? Então já Somos está. nós quem faz concurso. Menos Daqui pra uma, essa frente. parte. Agora do decorrer da carreira, né? Chega de Carlos Chagas. Isso. Eu também concordo. O exemplo, olha, Tu concorda o o quê? exemplo foi Chega de Carlos Chagas. fazer essa prova fora. Vamos fazer nós. Não foi bom. Esse bando de Não concurseiro. foi bom. Fazer por fazer. Mas, ô, 80 Márcio, e como é tantos difícil? aprovados no concurso. Mata a Como é gente. difícil encontrar você com o Colau juntos. Vamos aqui. Opa! A gente tem tanta coisa que, olha, vai chegar para você um documento do Comitê de Seguranças exigindo um curso de segurança, vai ser feito Defensivo. no Brasil no mês de agosto. Você está sabendo? E nós, então, vai ser feito através do centro. Perfeito. Então nós estamos só aguardando Nós já é tudo de tiro, de defesa, de tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Institucional. Tá? É o seguinte, eles vão dar as diretrizes E a gente vai ter que formular. Nós vamos adaptar a nossa realidade. Entendi. Entendeu? Compreendi. Então, por exemplo, aqui uma perseguição. Como ingressa, como persegue, como vê, como detecta. Isso tudo. Eu estou elaborando a cartilha, nossa cartilha institucional, tá certo? De segurança. É enorme, tá bom? Tudo sobre como você sai em direção defensiva, como é que sai, se tem segurança, se não tem tiro, tudo. Mas essa cartilha não chama caminho suave, não, né? Viu? Estão elaborando. Tem um pouco de paciência, a gente está elaborando todo Tranquilo, o tranquilo. Ainda está tudo pronto ainda, a política. Caminho suave. Tá? A cartilha que eu estudei institucional. Ah, sim. E a cartilha. Então já está. Falando em cartilha, eu me lembro da caminho suave. É aquela que tinha quadro, não sei o quê, preto e branco? É, tinha um quadrinho preto e A branco. mulher E com depois, saia. é, isso, uma casinha, ela vindo num caminho, saia vermelha, É. uma menininha. Aquela mesmo. Isso também estudou nela. Eu só não lembrava com esse nome. Não, procede aqui. Procede. Tem um áudio que eles divulgaram lá. Tem áudio, tem áudio. Tem um áudio que eles divulgaram, assim, mas graças a Deus que não aconteceu nada aí. Mas procede sim. Do que do... Aquela de pegar um promotor, Aqui, uma casa. no outro dia. Casa do Joel. Tentaram invadir a casa dele. Ah, que tinha aquele áudio? Sim, era a casa dele, que é o objeto. Coronel? Passou isso, coronel? Não, eu pensei que vocês sabiam. Não sabia, não. Eu não sabia que era ele, não. Da me salvou foi que o vidro estourou e o cara se cortou todo, né? Ficou lá. Isso foi que horas? E tu tem câmera tudo, né? Eles invadiram mesmo. Pessoal, João, acho que você pode. Pessoal, só para a gente encerrar a reunião. Encerra. Nós estamos no correio, debatendo aqui. E passa, tá aqui, caminho só.